Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso bom pastor. Nós estamos aqui mais uma vez, juntos em espírito, em fé, amém? Família, do outro lado aí, para poder adorar ao Senhor, para poder contemplar a sua fidelidade através da palavra, através dos louvores, trazendo à memória a comunhão entre os irmãos. E nesse dia tão especial, dia que a gente comemora o Dia das Mães, nós queremos estar abençoando desde já todas as mães, sejam as mães biológicas, as mães do coração que adotam, sejam as mães espirituais, aquelas pessoas que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, né, colocando-se como mãe na vida das pessoas. Nós queremos te honrar e te abençoar e declarar que é um privilégio. Eu, como mãe, agradeço muito a Deus pela vida dos meus 3 filhos biológicos, Israel, Isabel e Paula, e pelos muitos espirituais que o Senhor tem acrescentado a cada dia. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 66. E é tão tremendo o nosso Deus, que Ele é tão completo, que Ele se revela até mesmo como mãe. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 66, a partir do verso 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que em todas as áreas da nossa vida supre as nossas necessidades, até mesmo como de uma mãe. Vamos orar agradecendo ao Senhor e bendizendo o seu nome, em nome de Jesus. Pai, nós celebramos com alegria esse Deus poderoso, esse Deus presente, onipotente, onisciente, esse Deus que se manifesta como Pai, esse Deus que se manifesta como irmão, esse Deus que se manifesta como mãe. E nesse dia, Pai, tão especial, que nós agradecemos ao Senhor pela escolha da mãe, ó Deus, que o Senhor nos concedeu. Pai, nós queremos abençoar, em nome de Jesus Cristo, a cada uma dessas valorosas, ó Deus, mulheres de Deus, que têm sido colocadas, Senhor, nas Tuas mãos, para ser instrumento, Senhor, de conselho, de orientação, de bênção, ó Deus, de segurança, Senhor, na vida, Senhor, dos Teus filhos. Pai, conserva cada uma dessas mulheres valentes, ó Deus, em fé, ó Deus, em ânimo, na força do Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, para que elas possam prevalecer sobre todas as dificuldades, que elas possam, como mulher virtuosa, Senhor, de Provérbios 31, ó Deus, mulheres bem-aventuradas, terem todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu grande amor. Dirige todo esse culto, todo esse momento de adoração, de palavra. Sim, amado Espírito Santo, nós desejamos a Tua presença, desejamos ouvir a Tua voz, desejamos aprender juntos a Tua palavra. Nós te bendizemos e te agradecemos por mais uma semana concedida, e te agradecemos por mais essa semana agora que se inicia. Seja sobre nós a Tua graça, a Tua bênção e o Teu favor. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Aleluia, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida, a sua família. Um abraço a todas as mães. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, essa missão tão maravilhosa. Nós abraçamos a cada uma mãe em todo o nome do Ministério de Louvor. Que Deus abençoe vocês.
Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Em todo tempo, nós sempre vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Declare que em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Declare mais uma vez: em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Declare, Senhor. Em todo tempo te Glória a Deus, todo tempo é tempo de louvar a esse Deus maravilhoso, amém?
Vamos continuar nessa mesma adoração, clamando pelo nosso Senhor Jesus, que Ele possa cuidar de nós todos os dias. Amém?
e você dizer palavras de amor a esse Deus. Como nós acabamos de cantar agora, declarando que nada nós somos, Senhor. Diga palavras de amor a Ele. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu dependo de você. Jesus, a minha confiança está em Ti. A minha força vem de Ti. Eu dependo do Senhor. Eu confesso que nós dependemos totalmente de Ti, Jesus. Sem Ti nós estamos perdidos, como muitas vezes a gente vê o mundo perdido, por não ter a paz que só o Senhor pode colocar no nosso coração. Ó Senhor Jesus, traga paz aos corações aflitos, aos corações perdidos, aos corações que estão neste momento, nesses dias, totalmente desesperados, desamparados. Que o Senhor traga paz, você que está assistindo esse culto nesta noite. Busque a paz do Senhor Jesus, porque Ele declarou para nós: eu vou, mas eu vos deixo a minha paz. Ele é o único capaz de colocar essa paz no nosso coração. Por isso nós podemos declarar com toda certeza e fé que nós estamos perdidos sem Ele, e que nada somos sem Ele, porque tudo foi feito por Ele, e tudo que nós precisamos, nós dependemos dEle. Então eu te convido a mais uma vez cantar esse refrão, mas declarando todo o seu amor, toda a sua fé, toda a sinceridade do seu coração. Declare a Ele, a Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Eu te convido a fazer isso nesse momento. Declara: eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem Ti, Jesus. Declare: eu, Senhor, eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem Ti, Jesus. Esse é o meu respirar, Jesus. Esse é o meu respirar. Tu és, Jesus, o nosso respirar. Que possamos agora receber a palavra do Senhor para nos alimentar. Abra o seu coração e deixe a palavra entrar no seu coração e fazer toda a obra que ela foi proposta e que até hoje acontece na mudança da nossa vida, do nosso coração. Receba a palavra do Senhor em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir.
te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Bendito seja o nome do Senhor, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso tudo, amém? E é dele que nós recebemos todas as coisas, e é para Ele que nós consagramos também todas as coisas. Pegue aí seu dízimo, sua oferta, e coloque aí diante do Senhor, que nós vamos estar orando, consagrando, para que possa ser multiplicada para a glória do nome dEle. A gente lê em Provérbios, capítulo 11, a partir do verso 24, que diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado. Amém? Glória a Deus pelos generosos do Senhor que estão aí com o coração disposto a continuar a servir ao Senhor com alegria. E através dessa liberação que acontece, a multiplicação é a promessa do Senhor. Não só dos bens que você dá, mas o seu coração se alegra. A sua vida, quando ela é repartida, é levada aí um testemunho do que Jesus fez, que Ele se deu por nós. Vamos então consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos colocar também diante do Senhor nossos pedidos de oração, porque nós sabemos que todo o poder pertence ao Senhor. Então, amados, você pode estar usando aí o nosso WhatsApp para estar enviando mensagens, pedidos de oração, porque os pastores, os intercessores estão recebendo e estão respondendo a cada um. É um prazer a gente estar junto, em nome de Jesus, na caminhada, viu? Então vamos colocar diante do Senhor. Você pode estar continuando a depositar nos caixas eletrônicos, né, fazer seu depósito, ou pode também estar vindo aqui aos domingos entre 8 às 10 da manhã. Tem sempre 2 diáconos abençoados e generosos para te receber. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, Pai, tudo que somos, tudo que temos. Como nós acabamos de cantar, Pai, nós nada somos sem Ti. Nós só viemos a este mundo por causa da Tua vontade, do Teu amor, e chegamos até aqui por causa da bondade e da misericórdia do Senhor, que tem sido liberado, que tem sido dado a nós dia após dia. E nós queremos consagrar tudo o que temos, Pai. Colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, apresentamos ao Senhor para que sejam direcionadas, ó Deus, de maneira que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino seja estendido. Abençoamos também, ó Deus, a cada pedido de oração, colocamos diante do Senhor a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu és o bom pastor do Salmo 23. Vem, pois, ó Deus, suprir a necessidade. Vem, ó Deus, guardar o trabalho, o emprego dos Teus filhos. Vem fazer prosperar o trabalho das Suas mãos. Vem abençoar, ó Deus, os mantimentos, ó Deus, tudo que temos em nossas casas, nossas roupas, calçados. Continua, Senhor, guardando a nossa saúde física, mental e espiritual para a glória do Teu nome. Pai, nós Te agradecemos porque nós reconhecemos que temos recebido
das tuas boas mãos. Por isso, ó Deus, nós também colocamos a nossa vida e tudo que temos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Privilégio sermos cooperadores do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando sobre tantas e tantas vezes que a gente ouve na palavra do Senhor quando diz: assim diz o Senhor. Se podemos colocar um tema na mensagem, o tema é esse: assim diz o Senhor. Temos ouvido a voz do Senhor, a palavra do Senhor? A gente vê no Salmo 119, no verso 105, muito conhecido de todos nós, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E isso acontece literalmente. Ela ilumina os nossos passos, ela nos dá rumo e nos dá direção. Quantos andando nas trevas? E é fácil andar nas trevas? Nós conseguimos discernir bem todas as coisas nas trevas? Nós temos como nos direcionar bem e chegar aonde queremos, caminhando no escuro? A gente vê desde o início, desde que o Senhor criou o homem e a mulher, a gente vê Ele direcionando Adão e Eva, colocando eles no paraíso, dizendo: vocês podem fazer de tudo aqui, só não comam daquela árvore. Foi essa a palavra do Senhor. Mas Adão e Eva não fizeram caso da palavra do Senhor. E quantas maldições eles receberam e transferiram para gerações, porque não fizeram caso, quando assim disse o Senhor. E a gente vê Noé, vamos lá no livro de Gênesis, em capítulo 6. Tão diferente o resultado daquele que ouve a palavra do Senhor. O Senhor diz para a gente não ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11, diz a palavra: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece até os nossos dias, né? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Assim diz o Senhor. E o Senhor deu toda a orientação para Noé. E a gente vê no verso 22. Está escrito: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé. Somos bem-aventurados quando nós dizemos sim à voz do Senhor e obedecemos a sua palavra. Aqui a gente viu que Noé morava numa geração que estava toda corrompida. E o Senhor deu para ele uma tarefa não simples, de construir essa arca, preparando para um grande dilúvio, sendo que ainda nem chuva havia caído sobre a terra. Mas Noé, ele não discutiu, ele obedeceu a palavra de Deus. E quantas vezes nós ficamos tão ansiosos com tantas palavras para poder saber se elas são verdadeiras ou não são, e acaba que nós nos distraímos, em vez de observarmos aquilo que Deus está dizendo para cada um de nós. E a gente vê o exemplo de Noé, fiel,
ele ouviu e obedeceu. Então a gente vê que no verso 17, aliás, no verso 4 ainda, do capítulo 7 agora, diz o Senhor: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. E no verso 17, segundo aquilo que Deus falou, aconteceu. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo da terra. E diz no verso 22: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Somente Noé e a sua família e um par de animais, como Deus tinha orientado ele a fazer para entrar na arca, somente eles sobreviveram. Segundo o que Deus falou, assim aconteceu. Preste atenção, meu irmão, quando você ouvir na palavra de Deus dizendo, assim diz o Senhor, ou ouvir a palavra do Senhor. Toda palavra, ela é de Deus. Em alguns pontos ele traz profeticamente momentos e situações que ele refrisa, assim diz Deus. Não é homem que está falando, é o Senhor que está dizendo. E a gente vê que assim como o Senhor falou com Noé, ele também falou com Moisés. E ele levantou Moisés para ser líder de um povo, e ele deu a sua palavra àquele povo, através de Moisés. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Deus maravilhoso que continua sendo o mesmo, continua falando conosco. A gente vê em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, os 10 mandamentos, as palavras direcionadas de Deus, para que o homem vivesse bem aqui na terra. E essas palavras que Deus deu para Moisés, elas são de eternidade a eternidade, elas são as mesmas. É isso que Deus orientou, é assim que devemos fazer, assim diz o Senhor. E o que Ele nos manda, o que Ele nos orienta, Êxodo 20, verso 1, então falou Deus todas essas palavras. Foi Deus quem falou todas essas palavras. Preste atenção, que palavras são essas? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. São palavras ditas por Deus a nós, homens. E continua dizendo, verso 8:
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe. Nós estamos hoje comemorando o Dia das Mães, mas é para ser honrada as mães todos os dias. Honra teu pai e tua mãe. E tem promessa para quem faz isso, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Assim diz Deus. Quer ter uma vida abençoada? Adore somente a Deus. Não adore falsos deuses. Não faça imagens. Não coloque idolatria no seu coração. Tem pessoas que colocam como idolatria até mesmo a sua casa, o seu carro, a sua família. Idolatria é colocar qualquer coisa na frente de Deus. Diz a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, busque a sua vontade, honre ao Senhor. E aqui ele vai dizendo também o dia do descanso, falando sobre a sabedoria. Olha como que Deus, Ele cuida de nós como realmente um pai, como uma mãe, como nós acabamos de ler em Isaías 66. Ele sabe da importância do descanso. A gente está vendo nesses dias da quarentena que estamos ficando mais tempo dentro de casa. A gente vê da importância de organizarmos as nossas coisas, de convivência com os familiares, de ter tempo para estar aos pés do Senhor. Esse dia do descanso equivale à confiança no Senhor. Se eu confio no Senhor, eu tenho tempo para descansar. A gente vê Marta e Maria, como diz na palavra do Senhor, o exemplo dessas duas mulheres, que uma, ela tinha tempo para ouvir a voz do Senhor, mas a outra, ela ficava agitada em muitas coisas. Meu irmão, só aqui nos 10 mandamentos, quantas palavras de Deus de sabedoria para nos guiar na nossa vida. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Cada dia mais a palavra do Senhor se torna poder nas nossas vidas para nos livrar de todo mal, para nos guiar, para nos fortalecer. Fortaleça na palavra do Senhor. Quando Ele diz: não matarás, às vezes nós matamos não com armas, mas matamos com palavras. E aqui o Senhor declara também para a gente não tomar o nome dEle em vão, e para a gente também o que? Não maldizer, né, o nosso próximo, né? Para a gente estar amando a cada um. São tantas verdades. Aqui ele diz para não cobiçar, não deseje o que é o do próximo. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Assim diz o Senhor. Preste mais atenção naquilo que Deus diz. Deus disse isso para Moisés, para que ele transferisse para aquela geração e chegasse até a nossa, como a todas as gerações que vierem depois de nós. Continuando na palavra do Senhor, a gente vê
que ele explica no livro de Mateus que a palavra dele é poderosa. Por que às vezes em algumas pessoas a palavra de Deus ela não é estabelecida e na vida de outras pessoas ela é estabelecida? Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Aqui Jesus dá uma explicação, falando do poder da palavra. E onde que acontece a dificuldade? Não é da parte de Deus. Quando ele diz a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Olha como que o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça as palavras de Jesus. Ouça, dê crédito. E aí no verso 18, ele explica essa parábola. Atendei, vós, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, ou esses tempos que estamos vivendo, o que acontece? Por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados, as distrações, as correrias, as notícias, as ansiedades e também deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual é a diferença desse último para os demais? Esse que frutifica, esse que desfruta das promessas da vida de Deus, de uma vida bem vivida, de uma vida abundante como Jesus veio dar, é aquele que ouve a palavra de Deus e ele busca compreender a palavra. Ele não somente acha como se fosse, que palavras bonitas, como se fosse uma poesia, e deixa para lá. Ou então ele ouve, não entende e não busca compreender. Esses são os que não desfrutam da verdade, da sabedoria das palavras de Deus. Por isso a importância, meu irmão, de sermos ouvintes, de ouvirmos, como diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, ouça a voz de Deus e busque compreender. Busque no Espírito Santo que veio habitar em nós quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Peça ao Espírito Santo entendimento, clareza
discernimento. Estude a palavra de Deus, leia 1, 2, 3 vezes. A palavra de Deus, ela é profunda e ela tem tantas verdades poderosas que nos animam, que nos restauram, que nos levam também a conscientizar de pecados e nos livram de cair em tentação. Busque compreender a palavra de Deus. Isso é agradável, porque o Senhor, Ele ama aqueles que o buscam de todo o coração. Como diz, buscar-me-eis e me achareis. Me busca, me busca, me busca. E me achareis. Serei achado de vós. Assim diz o Senhor. A gente vê que o Senhor compara a terra a nós homens. Nós somos a terra. Que terra você é, meu irmão? É aquela terra que ouve a palavra de Deus e busca compreender, busca conselhos do Senhor, busca direcionamento, busca saber, Senhor, o que Tu queres me dizer, o que queres que eu faça nesse dia, qual é o Teu propósito. Buscar compreender o querer de Deus te leva a desfrutar do sobrenatural da vida de um homem e de uma mulher que se rende à voz de Deus. Observa que desde Gênesis, Deus procura relacionar com o homem e Ele diz para cada um aquilo que nós precisamos de ouvir. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do verso 1, a gente vê uma boa terra. Esse centurião, esse homem de Deus. Tendo Jesus, Lucas 7:1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras corrigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra. Aquele homem, terra boa, ele sabia que uma palavra de Deus ia provocar um milagre. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Glória a Deus. Aquele centurião sabia que ele dava ordens e as pessoas obedeciam. Por que não a ordem de Jesus não ser ouvida? Ele sabia que quando Deus declara uma palavra, quando Ele dá uma ordem, as coisas são estabelecidas. E por causa da sua fé, ali ele encontrou graça, encontrou mercê no coração de Jesus. E o seu servo foi curado. No livro de Salmo, capítulo 1, o Senhor compara aquele que ouve a palavra com o justo, e aquele que não ouve a palavra como um ímpio. Salmo, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei ele medita o quê? De dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém o quê? Como a palha que o vento dispersa. O justo é aquele que medita na palavra do Senhor, é aquele que se aprofunda em conhecer a Deus. Ele não para na roda dos escarnecedores. Nós podemos colocar a roda dos escarnecedores hoje em dia como, às vezes, as conversas de WhatsApp, os meios de comunicação. Às vezes as pessoas gastam tanto tempo ouvindo conversas ou coisas que não levam a nada, ou pelo contrário, enfraquecendo e trazendo confusão. É como se sentasse na roda dos escarnecedores. Mas que não seja assim, que o nosso tempo seja valorizado. Meus irmãos, não é tempo de perder tempo. Aproveite as oportunidades para ouvir o que Deus diz. Os alertas de Deus trazem livramentos de morte e te conduz à vida. Jeremias diz, Jeremias capítulo 15, no verso 16, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Quantas e quantas vezes nós podemos dizer como Jeremias disse? Concorda, irmãos? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Vamos em 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 1. A gente vê um momento de dificuldade, de escassez, e ali vem uma palavra do profeta. 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás, porque duvidou da palavra de Deus. E no verso 16, então, a gente ouve: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. A guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falou o homem de Deus ao rei. Amanhã, estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e um flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A falta de obediência, de ouvir e dar crédito à palavra de Deus, à voz de Deus, a falta de fé, a incredulidade nas palavras de Deus, te levam à morte, a caminhos que não dão em lugares seguros. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você tem a segurança da sua vida aqui e na vida ainda por vir. Nesse momento nós vamos estar levantando um clamor ao Senhor, colocando as nossas vidas diante dele, colocando a nossa casa diante dele, colocando o Brasil diante do Senhor, para que nós possamos não ser somente ouvintes, mas que nós possamos compreender como terra boa a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, esteja agora, em nome de Jesus, se levantando, como está escrito lá em Ezequiel 37, como no vale dos ossos secos, que o Senhor levou aquele homem à
a fazer declarações e através daquelas declarações trazerem vida. Ezequiel, capítulo 37, a gente vê o Senhor Deus nos ensinando, literalmente, a trabalhar junto com Ele, quando Ele diz, Ezequiel 37, verso 4, disse-me Ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então o profeta profetizou segundo lhe fora ordenado, e o milagre aconteceu. E aquele vale de ossos secos se tornou um exército vivo. No Senhor é como o meu. Sua vida é muito preciosa, meu irmão. Deus está contando com cada um de nós, filhos e filhas de Deus, para profetizar a palavra dele. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a nação. Deixa as dúvidas de lado, deixa as rodas dos escarnecedores, os WhatsApps, as informações que você sabe que são duvidosas, e ouça a palavra do Senhor e tenha dias seguros e tranquiliza o seu coração, porque Deus continua sendo Deus. Coloque a sua mão no seu coração e juntos vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, porque Tu és o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, sim, de Moisés. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso guia. E bendito é aquele homem, aquela mulher que confia no Senhor e ouve as Tuas palavras, dá crédito às Tuas palavras. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão como filhos, ó Deus, pelas vezes que não ouvimos a voz do Pai, os conselhos do Pai, e ficamos às vezes tão amedrontados com tantas notícias. Ó Deus, e no Salmo 86 diz para nós não termos medo de nada, mas para nós temermos somente o nome do Senhor. Essa é a palavra, assim diz o Senhor. Livra-nos de todo medo, ansiedade, preocupação com o dia de amanhã. Ó Deus, o Senhor nos ensina a viver um dia de cada vez. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos consagramos a Ti. E ó Deus, aquele que hoje, Senhor, está ouvindo a Tua palavra e se rende a Ti, Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, recebe agora, Pai, em nome de Jesus, este homem, essa mulher, essa pessoa que diz: Jesus, eu quero ouvir a Tua voz e a Tua palavra, eu quero seguir os Teus conselhos, eu não quero mais valorizar mais a voz do homem do que a voz de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como igreja do Senhor, nós abençoamos a cada um daqueles que nesse momento se rende à palavra do Senhor, entrega sua vida a Jesus, reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Confesse Ele agora, onde você está. Confesse com a sua boca, declarando: Jesus, eu Te recebo na minha vida e eu recebo a Tua palavra como direção, caminho certo para a minha vida, em nome de Jesus. Nós Te abençoamos e nós estamos prontos para caminharmos juntos. Esteja aí olhando aí no nosso WhatsApp, nossa informação de comunicação, para que possa fazer o contato conosco. Então nós estaremos caminhando junto como igreja, em nome de Jesus. E agora, nesse momento, amado irmão e irmã que tem ouvido a voz do Senhor, vamos celebrar a Ele por essa palavra, por aquilo que Ele tem nos permitido viver a cada dia. Adore o Senhor, adore. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sim, Tu és grande, Senhor. Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A cidade do nosso Deus, Teu santo
alegria, Tu és a nossa canção, Senhor. Tuas palavras são vida. Grande. Só o Senhor é Deus. É o Senhor em quem nós temos a glória. Sim, a nossa vitória está nas mãos do Senhor. E que nos ajuda contra o inimigo. Obrigado, Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Queremos o Sim, queremos cada dia, Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Confiamos em teu infinito amor. Ó, sim, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu Sim, nome queremos. conhecer Oh, aleluia. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Leia, medite, ame a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Semana abençoada, ouvindo a sua voz. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Te abençoo em nome de Jesus, família preciosa de Deus.